Lamentavelmente, a Câmara de Patos não tem feito um bom trabalho. Mas isso a gente tem que atribuir a uma situação momentânea de falta de liderança, falta de comando na política de Patos de Minas. Lamentavelmente, nós temos visto a Câmara Municipal mais nas páginas policiais do que propriamente nos informativos do Legislativo. É uma pena que isso esteja acontecendo e é necessário uma reversão do atual quadro. Olha, se analisar caso a caso é muito complicado, porque eu não tive acesso à documentação comprobatória. E a situação, desde que haja a comprovação, caracteriza-se a quebra do decoro. Mas uma restrição eu quero fazer. Na situação do Lázaro Borges, eu acredito que a denúncia foi frágil e ele pode, às vezes, ter a reversão dessa situação numa instância superior, porque não está caracterizado no processo, no decorrer do processo, a quebra do decoro parlamentar. Aí vem uma situação bem complicada. Cada caso é um caso. Não se pode criar uma jurisprudência dentro da Câmara, porque houve uma denúncia, tem que ser cassado. Não é assim. A coisa não funciona por esse lado. A documentação comprobatória carece de confirmação, porque senão, o que vai acontecer? Todos aqueles elementos que trabalharam como cabos eleitorais vão se sentir no direito de ser ressarcido de alguma forma financeira ou de forma empregatícia para aquele candidato que ele trabalhou. Agora, cada caso é um caso, não existe forma de generalizar a cassação ou a não cassação de agentes políticos. É preciso que haja muito critério para não acabar de banalizar a situação do legislativo brasileiro de um modo geral. Olha, a situação é a seguinte, eu vivi uma época totalmente diferente da Câmara. Nós éramos 5 assessores para todos os vereadores. Entre esses 5 assessores, nós tínhamos um que era encarregado de limpeza e de entrega de correspondências. A secretaria da Câmara é uma só para todos os vereadores. Então é uma situação completamente diferente. Agora, avaliar o trabalho hoje da Câmara e me dá ao luxo de falar que são muitos os assessores ou que são poucos assessores, eu acho que seria uma pretensão muito grande da minha parte. Acho que os vereadores é que têm que fazer uma avaliação bem tranquila, sem ter aquela intenção de beneficiar alguém ou de criar uma situação diferenciada para um ou para outro vereador. É uma situação interna da Câmara que tem que ser rediscutida. A população aqui fora não vê com bons olhos esse número excessivo de assessores. Não sei se é excessivo ou se não. Então o que ocorre? A Câmara é que tem que definir em reunião, em situações que, a partir do momento que ela entenda que a onda do eleitorado a favor ou contra o número de assessores possa influenciar até no próprio mandato. E eu tenho certeza que vai chegar o momento que a Câmara vai ter que se assentar, as suas comissões avaliar, a presidência da Câmara avaliar e dar uma opinião e tomar uma medida para saber se esse número é suficiente ou se poderiam ser menos assessores ou se a coisa vai continuar da maneira que está. Agora, a opinião geral do eleitorado é de que o número é excessivo. É um assunto muito polêmico, né? Porque o cargo de confiança, ele é de livre nomeação do detentor do mandato. E, às vezes, a pessoa que é indicada através de um concurso,
pode não ser a pessoa da confiança do detentor do mandato. Então eu acho pessoalmente que o concurso é muito bom para os cargos que devem ser efetivados na Câmara. Agora, o cargo de confiança, esse aí é de livre nomeação e exoneração do detentor do mandato. Porque muita gente às vezes acha que é muito fácil eleger vereador. Não é, é a eleição mais difícil que existe é de vereador. Porque o universo do colégio eleitoral é pequeno e cada família, cada roda de amigos tem um candidato da preferência. Então a eleição de vereador é muito difícil. Então ele tem sempre aquele elemento que é o conselheiro, o elemento da inteira confiança do detentor do mandato, e esse elemento tem que ser escolhido por livre nomeação. Pelo menos um elemento, eu acho que o detentor do cargo precisa manter como aquele conselheiro pessoal da sua inteira e irrestrita confiança. Olha, eu quero fazer uma observação, se me permite. É o seguinte, para analisar melhoria no processo legislativo de Patos e Minas, nós temos que começar lá em cima no Legislativo Federal. O equilíbrio de uma administração é o poder legislativo. É o primeiro poder do município e da União, ou da União e do município, como queiram. Porque é o legislativo que equilibra os atos entre os demais poderes, incluindo o judiciário. Então eu entendo, não sei se pelo fato de eu ter exercido a minha função sempre no legislativo e ter sido um estudioso na época da importância, da influência do legislativo, nós não podemos, por exemplo, pleitear uma melhoria na Câmara de Patos se nós não tivermos uma melhoria no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Isso é uma escala. Essa moralização, a mudança no Legislativo tem que começar na esfera federal. Porque a Câmara não pode mudar o seu sistema de trabalho se ela entrar em conflito com o que manda a legislação superior. Então é preciso que haja uma remodelação do Legislativo, começando no Senado Federal. Olha, aqui a gente tem que abrir um parênteses, porque nós tivemos uma administração muito segura, muito correta e que dava autonomia para as diretorias trabalharem. Tivemos um secretário muito bom, que era uma pessoa do diálogo, uma pessoa que aceitava as sugestões e que as repassava ao chefe do executivo, que era o ex-prefeito José Eustáquio. Nós fizemos um trabalho de recuperação na cidade muito importante. A prefeitura adquiriu uma usina de asfalto e nós andamos em todos os bairros da cidade fazendo recuperação da capa asfáltica. Então esse foi um dos trabalhos mais importantes que nós fizemos. Agora, a administração em si conseguiu reorganizar o município e passar para a atual administração um município saneado, com trabalho na Secretaria de Obras e nas demais secretarias de alto nível. Agora, a recuperação dos bairros e do centro da cidade pela usina de asfalto, eu acho que foi uma das maiores conquistas que nós tivemos nos últimos anos aqui em Patos de Minas. Aí entra a atuação do legislativo. Quem tem que policiar o excesso nas redes sociais é o poder legislativo. Então aí vem a importância de uma Câmara atuante, de uma Câmara independente, embora harmônica, mas independente, que na hora que houver o excesso, que esses vereadores ou deputados ou senadores entrem em cena coibindo os abusos que estão acontecendo nas redes sociais. Tem muito caso da notícia falsa, da fake news, que é usada pelos próprios detentores de mandato. E isso precisava ser coibido
Então o que ocorre? Alguns censuram o STF, mas quem tinha que fazer a primeira peneirada nisso tudo aí é o Poder Legislativo, para depois levar para o STF. Então o que está ocorrendo é aquilo que nós já abordamos. A atuação do Legislativo a nível nacional tem deixado muito a desejar, por questões de ligação política, de coligação, de mudança de partido, porque hoje se muda de partido igual se muda de camisa. A ideologia acabou. Então o que vai acontecer? O que era contra hoje, amanhã pode ser a favor. Isso fica muito ruim. Aí vem o papel do Poder Legislativo, coibindo os excessos, para que a política chegue até o conhecimento do cidadão dentro do que ela realmente é, evitando as notícias falsas e, às vezes, as calúnias, as difamações que ocorrem através da rede social, porque é muito difícil desfazer uma mentira que aparece na rede social. Aí entra o poder de polícia do Poder Legislativo. Eu sou um cidadão comum que, graças a Deus, participei de muitos movimentos na cidade, que nós enfrentamos épocas muito difíceis na redemocratização do país. Sempre fui muito atuante no meio esportivo, né? Muito ligado ao Esporte Clube Mamoré. E a vida inteira eu procurei ter uma posição definida. Claro que falhas, erros, nós cometemos durante toda a vida, mas eu tenho um orgulho muito grande na minha vida que eu nunca perdi nenhum amigo. As pessoas que convivem comigo convivem até o findar da vida. Nós continuamos amigos sempre. E isso é um orgulho muito grande que eu tenho. Posição definida, manutenção dos meus amigos e sempre com um detalhe. O que precisa ser falado, a gente acaba falando. De vez em quando cria, de vez em quando não, quase sempre cria muitas arestas. Porque nem sempre a posição que a gente tem é em sintonia com a pessoa que pede essa opinião. Então, às vezes, você é consultado, o que você acha disso? Aí você fala, a pessoa que te consultou, fala, pô, não é isso que eu queria ouvir. Grande parte do quadro político é assim. Mas, graças a Deus, eu fiquei 11 anos e 8 meses na Câmara Municipal, sobrevivi a vários presidentes, sempre emitindo o meu ponto de vista. E sempre fui muito respeitado por eles e aqueles que ainda estão na vida política ou na vida de cidadão, continuam meus grandes amigos.